Além do fogão a gás, será que muita coisa mudou? Para o historiador Marcelo Sutil, parece que não. Não que antes não houvesse sobrados com 2 ou 3 pavimentos, com famílias morando, mas eram sobrados. A partir da década de 20 começam a aparecer os primeiros edifícios. Aquela ideia de se morar, como se dizia na época em muitos documentos, amontoados um em cima do outro, ainda foi um hábito que demorou muito para entrar na cabeça das pessoas. Tanto que os primeiros apartamentos, eles não diferiam em nada das residências, era como se fossem pequenas residências acopladas umas em cima das outras. Mas, do início do século XX até hoje, quanta mudança, não é mesmo? Começou a haver uma segmentação mais definida dentro das residências e do morar. Então já começou a existência de um corredor que distribui melhor os quartos, a cozinha, a sala. Os quartos começaram a ficar muito independentes também, sem dando tanto portas de um para o outro. E essa é uma situação que perdura até os anos 60, 70, com alguns acréscimos, é lógico. Com o passar do tempo, a possibilidade de equipamentos, a gente começou a ter mais banheiro dentro de casa, começaram a aparecer as suítes, os quartos de empregadas também. Mas assim, o que a gente percebe nessa lenta evolução do morar, até chegar nos dias de hoje, por exemplo, é que se aquele espaço que começou a se segmentar e a se, digamos, a área social e a área privativa numa residência, nos dias de hoje ele está fluindo novamente mais solto e mais aberto. Realmente, as casas e apartamentos que são construídos atualmente diferem bastante daquelas residências de 60 ou 70 anos atrás. O historiador Marcelo Sutil nos dá um exemplo dessas diferenças. Então, da saída da mulher para o mercado de trabalho. Isso também influenciou o dia a dia das residências. O próprio planejamento da casa teve que se adequar a esse tipo de transformação social. O rádio, anos 20, 30, com o aparecimento do rádio. As famílias começaram a se sentar num espaço para ouvir o rádio. Mais tarde veio a televisão. A televisão, pode parecer que não, mas ela mexeu com a forma de se distribuir uma sala, os móveis de uma residência. Hoje em dia, cada um tem sua televisão no próprio quarto, por exemplo. Então, são pequenos detalhes do dia a dia que nós não percebemos, mas que ao longo desses últimos 100, 120 anos, praticamente, eles contribuíram muito para transformar o morar. Falando das transformações urbanas ocorridas no último século, não poderíamos deixar de fora o papel desempenhado pelo automóvel. Pensem como é que foi a transformação quando começou a se popularizar os carros. Se antigamente guardavam-se carruagens e charretes nos fundos de uma casa, com o tempo precisou haver um local para guardar um automóvel. E se a gente for parar para pensar, na década de 20, 30, as garagens das casas elas eram nos fundos. Com o tempo ele começou a ser uma questão de status e o que aconteceu? As garagens vieram para frente das casas e muitas vezes há uma garagem muito maior do que o espaço frontal da residência, porque é importante mostrar que aquela casa tem um espaço para guardar carros. Então, são transformações técnicas, são transformações urbanas, transformações sociais, culturais, de equipamentos do lar, do dia a dia. Isso tudo contribui para uma transformação do morar. Agora, vamos ver como a professora de História, Dilene Bachega Simões, sugere uma abordagem deste tema na sala de aula. Ao trabalharmos com nossos alunos sobre as diferenças existentes na organização do espaço urbano, no patrimônio histórico material, bem como na arquitetura, devemos conduzir a observação para os diferentes espaços de morar. Esse aluno deverá perceber que as transformações que ocorrem no interior das casas refletem as mudanças da sociedade, seja no número de filhos, empregados ou novas oportunidades de empregos. Enfim, os espaços externos e internos dialogam nessas transformações. Para isso, em um primeiro momento, podemos fazer uso da literatura, recortes de poemas, por meio da interpretação dos elementos que os textos nos oferecem, destacando a continuidade ou a descontinuidade na organização dos espaços urbanos. Diversos poetas e autores retrataram os espaços de morar, momento para aguçarmos a curiosidade e olhar crítico nos nossos alunos para os locais que estão ao seu redor e fazem parte de sua história. Nesse momento, podemos destacar
as diversas formas de organizar os espaços internos, sejam eles na antiguidade, Idade Média, moderna ou nos dias atuais. O objetivo principal é que percebam que toda transformação está inserida em um contexto mais amplo. Dado o primeiro passo, veja os encaminhamentos indicados pela professora Edilene. O próximo passo é resgatar a sua própria história, por meio de entrevistas, depoimentos de seus pais, avós, tios, enfim, familiares. Perguntar como era a casa em que você morava, quantos quartos tinham, se as pessoas ficavam reunidas na cozinha ou na sala, onde ficava o banheiro, quais são as maneiras de despertar as curiosidades desses nossos alunos. Como os professores de história, sabemos que a curiosidade provoca pesquisa. Nesse sentido, estaremos despertando em nossos alunos um querer saber mais e buscar as respostas. Esse é o momento ideal para nós, professores, contribuirmos com observações das transformações dos espaços internos que vivenciamos. Por exemplo, a memória que tenho da casa da minha avó é que a família reunia-se próximo ao fogão a lenha. A cozinha era pequena, um espaço para conversarmos. O banheiro também era pequeno, o quintal era grande, com galinhas, árvores frutíferas e uma horta. Na infância dos meus pais, a casa onde eles moravam, o banheiro ficava fora, no fundo do quintal. O espaço também era pequeno. E depois, o que a professora Edilene propõe? Após as informações coletadas, os resultados deverão ser trazidos e discutidos em sala de aula. Nesse momento, estaremos inserindo-os em um contexto mais amplo, destacando as transformações da época estudada. Podemos fazer outras perguntas, como por exemplo, por que as cozinhas são menores? Os banheiros estão inseridos no espaço interno da casa? Quantas salas tem a casa? Nos dias atuais, onde as pessoas se reúnem para conversar? Onde seus avós brincavam e onde você brinca? As refeições diárias são com todas as pessoas da família? Vocês fazem essas refeições na cozinha ou com a TV ligada? Após explorarmos as respostas, trabalharemos com plantas baixas. Nossos alunos poderão observar as disposições dos ambientes internos, tamanhos dos cômodos e comparar com as habitações de outras épocas da história. No final da atividade, solicitar um desenho com legendas para os diferentes espaços de morar, com a finalidade de avaliar se os mesmos puderam perceber que as mudanças nas habitações acompanham as transformações da sociedade. Depois da interessante contribuição da professora Edilene, assista o comentário do historiador Marcelo Sutil sobre a importância de atividades como a que foi proposta pela professora. É dessa maneira que a gente compreende melhor a transformação do dia a dia de uma cidade, de qualquer cidade, né? E a importância de se preservar um patrimônio arquitetônico e também saber que dentro desse patrimônio arquitetônico tem todo um patrimônio humano, toda uma história do moral, uma história de equipamentos do dia a dia da casa. Se a garagem está mais à frente, se está mais atrás, isso teve um motivo e teve uma época e teve um porquê. Eu creio que são pequenos pontos que valorizam e que fazem com que a gente tenha um outro olhar sobre o local onde a gente vive. Agora, ficamos com a dica do Marcelo. É também importante a gente perceber que assim, você só conhece uma cidade caminhando, conhecendo, palmilhando, seguindo por seus caminhos, por seus becos, suas vielas e por suas praças. Então, na minha opinião, acho que a melhor maneira de um professor poder trabalhar a evolução urbana com seus alunos é, inicialmente, mostrar em sala de aula mapas antigos, fotografias, de que maneira esse crescimento se deu, trabalhar um pouco também a questão das casas, do morar, que cada aluno traga a sua referência, a sua história, para que se faça um conjunto. A partir desse momento, eu acho que o caminho mais importante, realmente, como eu falei, é caminhar, é conhecer a cidade. É nesse caminhar pela cidade que vamos conhecê-la melhor e somente assim poderemos compreendê-la. Ao entender a nossa cidade, passamos a valorizar o local que moramos e nos preocupar com esse local, cuidando e preservando o que faz parte do nosso cotidiano.